Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, terça-feira, e logo em seguida, amanhã e quinta, tem jogos da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro. São jogos de 6 pontos. O Grêmio amanhã contra o Bahia do Roger e o Internacional na quinta-feira com o Avaí. O Internacional que está na Argentina para buscar Eduardo Cudê. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Kleber Grabowska. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. Maurício Silva, que esteve na Argentina semana passada, mas não ficou para trazer o técnico colorado. E Caco da Mota também nos dando a honra e o prazer do nosso Dois Toques. Bom, você nos assiste os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Inclusive, você participa, né, interagindo conosco, fazendo o programa, mandando a sua crítica, a sua mensagem. Também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, pedindo aos seus amigos que compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Pouco mais de um ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Então, faça isso. É só você digitar RDC TV Digital, você acessa aí qualquer uma das nossas plataformas em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da nossa RDC TV, para você acompanhar aí a nossa emissora, e também meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Se você quiser também participar do nosso programa, através do nosso WhatsApp também, 999-339894, código de área 51. 999-339894. Internacional terá um técnico argentino, Maurício? Terá um técnico. Aliás, tem um técnico hoje, né? Rodrigo Caetano está em Buenos Aires. Agora, a indefinição é essa. O Eduardo Cudê, que hoje é técnico do Racing, e não estaria querendo vir agora, e sim a partir de janeiro. Ou seja, o Internacional, ao contrário, quer esse técnico agora. Será que o Internacional se permite a isso? Não, a esperar um técnico somente para o próximo ano? Em primeiro plano, a gente tem que dizer que o Internacional hoje tem treinador. Tem um treinador. Não, técnico interino, mas não é um técnico definitivo. Campeão de aspirantes em cima de um Grêmio que todos diziam que era infinitamente melhor que o nosso aspirante, e o Coutinho conseguiu ser campeão em cima desse Grêmio. Então, tem muito mérito, fez um bom jogo contra o Santos, principalmente no segundo tempo, mostrou que é do ramo. Por enquanto, o nosso treinador oficialmente é o Coutinho, que é um cara sensacional. Esse é um discurso oficialista, é um discurso de um dirigente. Eu conheço ele. Não, desde sub-17. Não estou desmerecendo a capacidade dele, absolutamente disso. O Odair também veio nessas condições, chegou até nessa tua pretensa informação de que seria só o ano que vem que viria algum novo treinador. Não, eu disse que... Daí tu reforça a minha fala de que o nosso treinador é o Coutinho. Não, essa é a questão que está acontecendo, ou seja, né, o Internacional quer ele agora, o vice-presidente do Racing negando que não é chance zero a saída dele desse momento. O Rodrigo Caetano está lá, está conversando, isso é evidente que a negociação, óbvio. O Grabowska em cima, gera tanta especulação, chega a ser um inconsciente, para não dizer outra palavra. Eu vi escutando uma emissora... Mas não é especulação, Mário. Eu estou dizendo que o Rodrigo Caetano está lá, não é especulação. Deixa eu terminar o raciocínio. Nós esperei molhar o bico. Eu vim de uma pescaria, cara, eu tenho um delay, calma. Aqui, eu vinha numa emissora de grande audiência, debatendo, e daí... Não, aqui pode dizer, emissora, não tem problema. Daí, um conselheiro que estava lá disse assim, não, propuseram para ele, se é para esperar até janeiro, tu esperaria esse argentino, o Cudê ou o Roger? Perguntinha, né? Que perguntinha.
Bom, mas nós não vamos ser o crítico da crítica aqui, né? Não vamos ser o crítico da crítica. Mas a pergunta não tem sentido, cara. É objetivo. Não, acho que qual é um dos motivos? Toda pergunta tem sentido. Assim, agora a resposta é dada assim, ou não. Mas no momento que o Internacional procurou o Roger antes... Aí é que tá, procurou? Pois é. Aqui, ó. Não, o Roger vamos negou. raciocinar. Mas tu acabou de dizer que o Inter não está em Buenos Aires para contratar o Cudê. Um dos motivos que se diz, a mídia toda diz que o Odair teria saído pela não aceitação da torcida, pela críticas contumazes da torcida. E digo, mas defendo a mídia. Bom, mas não foi a mídia. Mas aí, Maurício, com todo respeito, que convicção tem a direção? Não, então, se tirou um técnico pela torcida. Ele disse assim, Maurício foi pescar, tá assim, bem descansadinho, vou pegar. Cadu, dizem, e é verdade, que tá aí as pesquisas para dizer, que a torcida não aceitava mais o Odair. Ponto. Então tira o Odair, que não tem aceitação da torcida, e traz o Roger, que começaria com 30% de aceitação. Quem é que ia fazer isso? Quem faria isso? Fica a pergunta no ar. Grabowski e Caco. O Internacional, acho que teria como esperar um técnico até o final do ano que vem? Eu acho que o Internacional não erra em focar no Roger. Eu gosto muito da ideia do Cudê. O problema é esperar até 2020. O Internacional pode estar botando fora o 2019 e tendo uma grande saída para 2020. Esse é o problema. O Internacional corre um sério risco de ficar fora da Libertadores. Se ficar fora da Libertadores, muda o patamar, muda o status que adquiriu, né, com essa temporada de 2019, onde por pouco não conseguiu a Libertadores da América. E eu acho que o futebol brasileiro está precisando de inovação. No momento a gente está vendo um Flamengo com o Jorge Jesus jogando fino da bola e pode dizer, o time do Flamengo é espetacular, o elenco do Flamengo é espetacular. O Palmeiras também tem um elenco espetacular, só que o time não anda. O Renato, né, mudou o perfil de time do Grêmio, um futebol vistoso, de qualidade técnica, né, de envolvimento, um futebol ofensivo, colocado aí durante muito tempo como o melhor do Brasil e agora duelando com o Flamengo. E a outra novidade é o Jorge Sampaoli, que também chegou aqui debaixo de mau tempo. Lá no Santos perdeu peças, né, ficou sem o Bruno Henrique, que está brilhando no Flamengo. Trouxe um time modesto para a ponta do Campeonato Brasileiro e talvez seja o único candidato a tirar o título do só brasileiro. Não pode fazer, embora aquela direção internacional não é referência para nada, é referência para tudo que deu errado, né? Porque o Vitório Piffer e o Pedro Afatato na época foram atrás do Sampaoli e acabaram com o Argel, foi isso, cara? Exatamente. Por a Sevilha, esse filme está parecido até de certa forma, né? Não, o torcedor angolano espera que isso não aconteça, vai buscar o Cudê e acabe com... O filme é muito parecido porque no meio de uma temporada, dependendo da informação, né? Que o Maurício estava falando aqui, se o Internacional, o motivo da saída do Odair, digamos, não importa. O que importa é que a decisão foi da direção do Internacional. Na minha opinião, precipitada. Errada, mas errada. Por mais, isso também não invalida que o Odair, neste momento, estava vivendo, numa redundância, o pior momento dele no Internacional, mas na conjuntura do ano todo, se for fazer uma avaliação, o trabalho do técnico era muito bom. Porque chegou uma decisão, perdeu, claro, é ali que eu falo assim... Mas Caco, onde o Odair ia dar o pulo era conquistando a Copa do Brasil. Né? Sim, claro, ali seria. Ali é que é a cartada que eu digo assim... E essa foi a frustração muito grande. É que tu tem assim o futebol, o campeonato de pontos corridos, por exemplo, o Odair me parece que ele vai evoluir nesse aspecto. No trabalho a longo prazo, que eu digo é como um jogo de xadrez, o tabuleiro, o Odair trabalha bem o time. Agora, aquele jogo do carteado, que é o pôquer, que é o mata-mata, ele foi muito mal. Ele foi muito mal contra o Flamengo e pior ainda contra o Atlético Paranaense. Isso pode acontecer não apenas com o Odair, com qualquer técnico. Mas como o Odair ainda não tinha ganho nada no Internacional, veio de uma base do Internacional, aí é complicado. A expectativa subiu muito, o Internacional está numa semifinal de Libertadores, numa final da Copa do Brasil, alguma coisa vai dar e daqui a pouquinho não deu nada. Exatamente. E as duas eliminações dentro de casa. E vejam, assim, o Thiago Nunes, que é sondado, eu não estou dando informação, informação, não quer dizer pela imprensa, eu não ouvi um dirigente do Inter afirmar que queria Thiago Nunes.
Mas o que acontece? Esse treinador, na comparação com o Odair, né, Kleber Maurício, ele foi muito bem, mas foi ali, ou era um ou era outro, se bem que ele já tinha uma Copa do Brasil. Se o Odair tivesse ganho a Copa do Brasil, estaria praticamente igualado em termos mas de o Odair pode na virada, como mesmo o Internacional disse, agora não adianta. Agora, o que é o futebol? Vejam só, o Internacional, até a decisão da Copa do Brasil, o Internacional estava no G4, quando poupava os jogadores. Quando tinha time alternativo. Sempre esteve ali no G4. Né? Agora que só tem exclusividade no Campeonato Brasileiro, cai o treinador, não está mais no G6, nem no G6 está. O time perde muita peça. Por isso que eu Mas falo... o porquê? Foi exatamente a consequência da perda Para da fechar o Copa negócio do da Brasil. convicção, da falta de convicção que tu falava, Cadu. Aí o Internacional, quando sai o Odair, olha a coincidência ainda. O Cobalcini, que não tem culpa nada disso, como uma vez o Odair caiu num Grenal e tomou uma goleada e não teve culpa naquilo, né? Na administração anterior foi pífia aquela mudança naquele momento. O que acontece? O Internacional está fora do G6. Exatamente. Então pode ser argentino, russo, francês, o técnico, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que classificar o Inter para a Libertadores, senão ele já é pior que o Odair. O Odair saiu entregando o Inter na Libertadores. Por mais mal que tenha sido o trabalho dele, o Inter estava classificado naquele momento. Eu acho que o Inter tem todas as condições. Eu não vejo assim o que o Inter, mesmo tendo um time mas médio, olha a responsabilidade, mas eu não vejo Cadu. o Internacional que tem um time inferior ao Corinthians, nem o Santos. Né? Corinthians... Exceção, o São Paulo, tirando o Flamengo, Grêmio e Palmeiras, eu não vejo que o Internacional tem um time assim tão... Né, até porque o diferente em relação a quem vai brigar pelo G4. A questão é questão psicológica. Até onde o Inter vai conseguir superar essa perda da Copa do Brasil? Tá, mas quem garante que o Internacional vai ficar entre os 6? Não, evidente que não. Com não o técnico que estava, o trabalho teria continuidade. Com um técnico novo, ninguém sabe o que pode acontecer, pode ser até melhor. O Internacional tem que aproveitar os 2 próximos jogos para se reestabilizar. Né? Pois é, inclusive a gente tem as imagens do treino do Internacional e o Internacional desfalcado, totalmente desfalcado, né? Para esse jogo contra o Avaí. E tem a obrigação... Essa é uma frase também. O Internacional, depois das decisões, ficou muito desfalcado também, né? E está desfalcado antes da Copa América com o melhor jogador do time, que era o Rodrigo Dourado. Bom, mas isso A meu juízo, né? Bom, mas o Lindoso foi extremamente elogiado, até dizendo que até superou... Grande segunda volante, que já foi meia, mas não é primeiro. Ele quebrou um galho muito bem, foi um achado do Internacional, mas não era planejado ficar no lugar do Dourado. Foi por acaso, até mérito para o Odair nesse aspecto aí, ter encontrado e do próprio jogador, que mostrou uma liderança dentro de campo, né? Mas o jogador que tem feito falta, mas nos últimos jogos não estava conseguindo jogar, porque a bola não chegava, é o Guerreiro. O Guerreiro faz muita falta. Bom, pelo menos nesse jogo contra o Avaí, o Internacional vai ter o retorno do Paulo Guerreiro, né? Vai ter o retorno dele. Não sei que condições ele vem desses amistosos aí com a seleção peruana, mas parece que em perfeitas condições. Mas não terá a zaga titular do Internacional. Eu acho que um dos grandes... Aí eu não me preocupo, porque a zaga reserva é muito boa. Mas uma das razões que o Internacional também deixou de chegar aí ao título da Copa do Brasil, e o Darcy salientou muito bem isso aqui numa discussão que a gente viu, quando o Internacional começou a falhar no seu setor defensivo. Foi exatamente o jogo com o Flamengo, foi naquele jogo contra... Já falei nessa cadeira aqui, eu acho até. E eu repeti hoje indiretamente. A falta que o Rodrigo Dourado faz para a proteção da zaga é fantástica. É fantástica. Não pode jogar hoje no estilo que o Internacional joga sem um cabeça de área. Mas aí são competições, são tantas competições que precisa de grupo, né, Maurício? O Internacional que estão montados no início do ano. Ou seja, o Internacional até hoje não tem, eu não digo, vai levar muitos anos para encontrar um jogador do nível do D'Alessandro. Mas o Internacional não tem um jogador das características do D'Alessandro. Não tem. Quem tem? Não, eu não estou dizendo do nível, da capacidade, não tem das características do D'Alessandro. Enche uma mão com as características do D'Alessandro no Brasil. Tu vai encher, nenhuma mão tu enche em relação à capacidade e à técnica do D'Alessandro. Mas jogador pelo menos... com característica todos já na base dos 35 anos. Na gurizada tu não tem mais esse tipo de jogador. O planejamento da gestão do grupo também, quando acontece uma lesão de um jogador importante... Aí a gente está vendo... pensei que era o treino do Inter. Não, esse é o treino do...
Esse é o Já treino assumiu o Roger, no então. Beira-Rio, no O Beira-Rio. uniforme azul do Beira-Rio. Esse aí foi esse é o treino do... O Roger que tá aí, falava tanto, o Roger estava no Beira-Rio. Já tá no Beira-Rio. Teve pertinho ali. Disseram que o ninguém Roger conversou com o Beira-Rio Roger. veio. Ninguém conversou com o Quando o Roger. Roger tá aí, os caras vão pra Argentina, fugiram do esse Roger. Era o treino do Inter, esse é o treino do bom, mas tudo bem. Esse é o treino do Bahia, que é o adversário do Grêmio amanhã, né? Que eu disse que é jogo de 6 pontos. Mas voltando aí à questão do Internacional, inclusive o Lomba até falou exatamente sobre essa questão do treinador aí. Vamos acompanhar? Que eu posso te responder é... A gente tem vivido o dia a dia, né? E agora já com foco total no jogo contra o Avaí. Não dá pra gente pensar lá na frente, mas a gente tem que pensar o hoje, se preparar da melhor forma, respeitar o Kobalkini e ter todo mundo à disposição, dar liberdade para ele e respeito, que eu digo se ele tiver que mexer ou tomar alguma decisão, o grupo todo apoiá-lo, isso é muito importante, porque ele é um jovem, mas um capacitado treinador, então a gente tem que ouvir, se expressar no que a gente possa ajudá-lo, porque a gente vem numa sequência forte de jogos, então o time já tem algum padrão e realmente a gente está de mãos dadas aí e fazer a melhor preparação para o Avaí. Eu acho que esse é o nosso pensamento hoje, acho que é o pensamento dos jogadores. Como é que reage o grupo sabendo que é um técnico interino? Um técnico que pode durar de jogo com o Avaí, certamente até o jogo com o Vasco, final de semana, dependendo da definição da situação, se sabe que para 2, 3 partidas, ou também pode ficar até o final do campeonato. Como é que o grupo reage diante disso? Eu me lembro... Está fechado, está apoiado, tudo bem, mas sabendo que não é o teu técnico definitivo. Isso também depende muito do resultado. A gente viu contra o Santos o Internacional muito bem no segundo tempo, né? Eu me lembro que o Cláudio Duarte, em 78, ele começou um campeonato brasileiro como interino e levou o Internacional até a semifinal. Ele foi contratado e ficou. O próprio Odair já teve oportunidades como interino em situações complicadas, levou um 5-0 no Grenal, mas teve um confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil, onde foi muito bem. Osmar Loss também pegou uma interinidade, acho que para chegar... Até a Copa Áudio, Osmar Loss, né? Esperando o Dorival Júnior, se eu não estou enganado, né? Não foi tão bem assim, né? Acho que os resultados é que determinam, assim, o... Tá, então tudo bem. Mas o grupo é o seguinte, Cadu, o grupo, na verdade, a responsabilidade, a mira toda do torcedor, nossa, dos analistas, é toda no time do Internacional, nos jogadores. Ninguém vai cobrar nada do Kobalkini agora. Ele não tem nem tempo para isso. A não ser que ele invente. Se ele fizer uma loucura. Mas o que o Maurício... O Odair saiu em função da cobrança da torcida. Né? Mas o Caco tem razão, porque assim, o grupo, de certa forma, ele se sente solidário quando tem um treinador jovem, da base. Isso é normal. O grupo abraça ele. Dá para ver pelas palavras ali do grupo próprio pode Lomba. Bom, tá bom. Aí tu abraça. Aí vamos supor que ele faça uma baita de uma campanha. Que ele classifique o Internacional, que coloque até no G4, ou chegue uma vice-liderança. E aí não mantém? E aí não mantém? E aí tu é obrigado a manter? E aí? Isso é a mesma coisa eu ter para escalar Cristiano Ronaldo e Messi. Não, isso é um baita isso. Aí tu estás acertado com um técnico para o ano que vem, e o teu interino te dá uma resposta como essa. E aí? Está acertado? Não, está tudo indicado, pelo menos a própria confirmação deles. O que eu ouvi hoje, quase todos que falaram da matéria falaram em pré-contrato. Bom, se ele vem em janeiro, evidente que é um pré-contrato, mas esse que eu estou colocando. O que é um pré-contrato? Que os dois se comprometem lá na frente com algumas cláusulas para sim ou para não. Não, o pré-contrato está definido. Pré-contrato está definido. O pré-contrato só vai acontecer, o vice-presidente do Racing já deu declaração que não tem possibilidade zero da saída dele. E ele, se o Rodrigo Caetano foi até lá, ele não foi lá, vai bater no Racing lá, nós vamos conversar agora. Não, esse contato já existiu daqui. Ele saiu daqui com o contato feito.
Hein, Kleber e Caco? Ele não saiu daqui para ir lá, chegar lá e... vamos conversar. Não, evidente que as conversas já aconteceram aqui por telefone. E ele só foi lá com uma sinalização dele. Não, então tudo bem, eu estou indo aí, estou ok. Então vem, vamos conversar aqui. Esse aí é mais um problema de um tempo, será um tempo perdido de um interino que vai durar até o final do ano, por um técnico assumir a partir do ano que vem. Porque é a única alternativa. É mais um motivo da precipitação. Depende, eu vou falar um pouquinho de história profissional minha. Em 1988 eu peguei a região leste, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, eu era gerente regional aqui e peguei leste lá. Eu fiquei 4 meses e me mudei para o Rio só 4 meses depois. E eu fiquei linkado com o responsável de lá. Então isso aí dá para se trabalhar. Mas realmente eu não tenho convicção que esse é o nome contratado, tem pré-contrato. Bom, mas a direção... O que eu tenho é que eu ouvi na mídia. Mas não, tu ouviu na mídia, mas tu é um dos integrantes da diretoria, embora não seja no futebol, mas tu sabe, está evidente que o Internacional quer o Eduardo Cudê. A própria viagem do Rodrigo Caetano e mostra, ou seja, o Internacional muda a sua filosofia de jogar com o Eduardo Cudê. Eu diria o seguinte... Que é um técnico ofensivo, que tem marcação alta, que faz os volantes marcar, que faz os volantes sair, completamente da filosofia do Odair. Agora, eu não sei se essa era a filosofia do Odair pelas características dos jogadores que ele tinha no grupo. Talvez se ele tivesse jogadores diferentes, ele também teria um posicionamento tático diferente do que ele adotou. O que é importante também, qual é o conceito de futebol da atual direção em relação a treinador, para cuidar, para não fazer o que foi feito antes, que um dia é um treinador de uma característica, outro dia de outra. Mas a favor mesmo o Cudê em relação ao Odair, a favor disso, pelo menos me parece que o Internacional está tendo um critério, se for ele, de ser um um treinador promissor, estudioso do futebol, dessa questão tática, que não é o antigo, aquele treinador só do craque do vestiário, do grito na beira do gramado, que às vezes também é importante a liderança, mas é o estudioso, é o que está acontecendo hoje, que eu posso dizer assim, a gente pode dizer que o Renato é um híbrido disso, ele construiu isso ao longo da carreira, até que ele recém está fazendo o curso da CBF, ele era meio resistente a isso, mas dá para ver que ele conhece. Hoje, das primeiras passagens do ele se reinventou, porque não tem mais tempo para o treinador, pode ver que treinadores consagrados como o Filipão não está conseguindo se acertar no futebol brasileiro, porque tem que ter estudo hoje, tem que levar em conta a questão tática, e isso o Internacional, se levar o Cudê, está tendo um critério. Esse nome, aliás, é meio perigoso. Eduardo. Mas isso se aí... levar, eu já fiz uma frase... Mas isso chama de chat. Eu vou chamar de Condé. Mas, Caco, isso aí que tu fizesse referência, ou seja, um técnico estudioso, um técnico que não é daquelas características do Filipão, isso é filosofia do Internacional. Desde o tempo... Foi o Zago, foi o que ele tirou do Bahia lá, o Guto Ferreira. Sim. Eram todos treinadores estudiosos. O próprio Odair, essa é uma filosofia da direção. Só que, agora a minha opinião, o momento do Internacional exige talvez um técnico, é muito difícil achar isso, mas que seja as duas coisas, que tenha um pouco de autoridade, experiência, porque o Internacional está precisando disso. Tenha, sabe, como se tivesse camiseta, ele precisa ter grife, pedigree, porque senão a torcida dá 2 ou 3, se é argentino, mais um gringo que vem aí, não dá certo. Em sendo argentino, eu prefiro pensar o seguinte, não dá para comparar a escola brasileira atualmente com a escola argentina. A Argentina bota na Europa os grandes treinadores. Isso tem razão. Outra escola de futebol. Os técnicos argentinos na Europa, olha, teve passagem, foi o Filipão. E não é por língua, é por qualidade. O Luxemburgo teve aquela passagem da Espanha, depois andou pela China também, mas a China não dá para fazer. Não é referência como primeira linha do futebol mundial. Quem mais? Dos mais antigos? Carlos Alberto Silva em Portugal? Não. Só? O Abel em Portugal? O Evaristo lá atrás. Eles têm essa ligação com a Europa por causa da língua, um pouco pela Espanha, né? Por isso um pouco. De certa forma eles levam vantagem nisso, mas tem uma característica argentina
que o Menotti, que treinou Barcelona, tem um histórico dos argentinos. A formação é melhor tem uma também, formação tática, eles têm uma cultura, aquilo que se chama de cultura tática há muito mais tempo. Agora o Brasil se deu conta disso, porque o Brasil usava muito do seu talento, que era espetacular e ainda tem, mas hoje os outros também têm, todo mundo treinou, está sabendo como formar o jogador desde de jovem, está buscando africanos, brasileiros, de tudo que é lugar, o futebol está mesclado, tanto que tem seleções nacionalizando jogadores, e a gente viu uma Alemanha aqui dando um chocolate no Brasil, jamais se pensou que a Alemanha daria um olé no Brasil, mais o contrário. E no Brasil, aqui, no Brasil, né? E jogando no Brasil com camisa da cor do Flamengo ainda. Parecia o Canal 100 com a Alemanha jogando no Brasil. E enganando a torcida, comentarista, crítico, que a Alemanha joga com 5 volantes, só no nome de volante. Agora, usando a tua palavra, Mauri, a especulação existe em termos do Ariel Roland, né? Mas esse sim, com características totalmente diferentes do Eduardo Cudê, né? Na Argentina, ele até ele é tipo um Celso Roth brasileiro, né? Um técnico que está desempregado, né? Ele é um técnico daquele que tem questão de vestiário, tem muita dificuldade, teve problema até com o Cuesta, quando ele treinou o Cuesta, né? Tem essa questão aí de temperamental em termos de vestiário e tudo. Mas esse é um jogador que eu acho que um técnico fica só na especulação mesmo, porque está desempregado. A não ser que seja uma segunda alternativa do Internacional. Seria mais fácil de contratar. Esse está desempregado. Ele foi campeão sul-americano pelo Independiente, né? Mas aí essa questão. Ou seja, se tem ele com uma segunda opção, aí cai nisso. O técnico com característica totalmente diferente. A quarta opção hoje, o que era assessor, auxiliar técnico do São Paulo, que está Independiente. Agora vocês já notaram como o Internacional está enterrando a carreira de alguns técnicos também. A gente olha só assim, por exemplo, o Celso Roth sempre foi um grande treinador de futebol. O Celso Roth conhece futebol, tem os seus problemas. Eu tenho minhas críticas ao Celso Roth, mas é um grande treinador. Não, é um conhecedor, é um técnico que trabalha, um técnico da... Então passaram pelo Internacional e às vezes são descartados. Tudo bem, tem gente falando o Abel já não é mais o mesmo. O Abel, o Falcão, o Argel, não sei quando que vai voltar, eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas olha quantos treinadores estão sendo descartados. Não se pensa mais para o Internacional, o Dunga, não se fala mais para o Internacional. Então, é um problema do Dunga, do Falcão, do Argel, ou nesse período todo foi do Celso Roth, ou é um problema do Internacional? Nesses casos, né, Capo? Isso tem que ser repensado um pouco também. Quando tu falares no Falcão e no Dunga, tem que pensar assim, eles saíram do Inter e foram trabalhar. Realmente, Falcão e Dunga não foram bons treinadores. Mas quando passaram pelo Internacional, mas o treinador só é bom firmaram. Quando tu dá a resposta. O Abel, até o título da Libertadores, da América pelo Internacional, o que ele tinha ganho? Absolutamente nada. Nada. Não batia na trave. Batia na trave sempre, né? E o Celso, se a gente pensar bem, a SWAT foi uma tentativa de ressuscitar o Celso. O Celso já tinha fundado 3 times, estava fundando... Mas o Celso Roth... O cara trabalhou... Teve o episódio do Mundial do Mazembe, que queimou muito o Roth, apesar de ter sido campeão da América naquele ano. Mas se eu não estou enganado, Mauri, eu acho que o último grande trabalho do Celso antes do Internacional foi o Grêmio de 2008. Pode ser. Né? Passou por o Atlético Mineiro, o Palmeiras, né? não correspondeu nos outros. Né? O Celso Roth, se tu... Não é numa entrevista, né? Não. Se tu falar até pessoalmente com qualquer dirigente que trabalhou com o Celso Roth, até numa conversa que não seja numa entrevista, eu digo, não é isso aqui. Não tem um dirigente que eu pelo menos tenha conversado, que tenha trabalhado, que tenha criticado o Celso Roth. Não, e fala com o Celso, conversa com o Celso Roth, senta numa conversa e começa a falar de futebol com o Celso Roth. Ele entende de futebol, ele é um bom treinador. Ele teve problemas. E teve conquistas. Já o caso do Falcão. Mas não cabe nesse momento. Falcão, que é um grande ídolo, mas não tem. Entende de futebol mais do que qualquer um, mas na prática não conseguiu. Para a gente encerrar esse bloco do Internacional e depois passar para esse jogo do Grêmio,
desse jogo de quinta-feira, o Internacional não tem outro resultado que não sei. O Internacional tem a obrigação, da o Internacional vitória. para voltar a ter uma vida mais ou menos tranquila no Brasileiro, se estabilizar e focar no G6, tem que ganhar do Avaí e tem que ganhar do Vasco da Gama. Né? Não tenha dúvida. São dois jogos, domingo no Beira-Rio. Domingo no Beira-Rio, Vasco da Gama, faz favor, Outubro Rosa vai ter um grande evento antes do jogo, vão entrar todas as chamadas poderosas no gramado, com as esposas dos dirigentes. Isso é uma grande homenagem ao combate ao câncer de mama. Que legal. Não tenha dúvida, muito legal, muito bacana. Esse jogo que vem aí, o Pau fechou, né? O Pau fechou que está fazendo uma grande campanha aí com o Vasco, com um time, Esse é um grande treinador. Pois esse era um treinador que esse dos chamados, assim, os cascudos, dos tarimbados, é um treinador interessante. O que está sendo ele, hoje, o que voltou a ser, não aquele que Luxemburgo queria ser técnico, preparador físico, nutricionista, tesoureiro, né? Diretor executivo. Esse que eu acho que ele aprendeu e voltou a ser no Vasco apenas técnico de futebol. E ele, somente como técnico de futebol, não tenha dúvida, não se discute em relação à capacidade dele. Mas eu acho que é isso aí, Internacional não está vendo mais no Brasil técnico que tenha, nesse momento, condições de Internacional. Por isso, eu não acredito que o Internacional está indo só no modismo, diz que o Kleber, não o modismo, né? Mas pelo que o Jorge Jesus aí está representando, pelo que o Sampaoli está representando, né? Que seja mesmo convicção. Convicção você tem aonde você leva o seu carro para revisão. É na Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro, dá uma olhada nos pneus, não estão legal, estão ficando careca. Então você aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. É o feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Competência e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para a CERS, olha, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, então, estágio, programa de estágio é promoção com o CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha falando do Grêmio, né? O Grêmio tem esse jogo contra o nada mais, nada menos, aqueles que se diz que mudou toda a maneira do Grêmio jogar, que o Renato aperfeiçoou, ou seja, o Roger, como a gente viu as imagens dele aí no Beira-Rio treinando com o Bahia. É jogo de 6 pontos, né? Porque o Bahia vem logo ali, 1 ponto atrás do Inter e 2 pontos, né, atrás do Grêmio na tabela de classificação. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Kleber Grabauskas, Mauri Silva e Caco da Mota. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? Você participa aí mandando sua crítica, sua pergunta, interagindo, fazendo o programa conosco. Também tem o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, 51, código de área 999-339894, 999-339894. É só você acessar a RDC TV Digital, você tem acesso aí ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, em qualquer parte do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da nossa RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá câmeras de segurança, casa inteligente, a casa automatizada, sua casa, seu escritório, enfim, né, que você acompanha no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Também películas para carro e para residência. Películas de residência e também um espetáculo lá na Baidob. Pessoal do interior, tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Da Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para Village Serviços Contábeis. É só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3341-2211.
Aí você acessa o site ou liga e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha feia na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou ligue 51, o código de área 3315-2160. Passe lá, ligue, fale com o Marcelinho e resolva, deixe seu carro lá, zerado lá no Martelinho de Ouro. É Marcelinho ou Martelinho de Ouro? Martelinho, o Marcelinho. Fala com o Marcelinho e resolva o problema lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Grêmio tem esse jogo amanhã, o Grêmio que, desde a última rodada, ou seja, ingressou aí no G6, mas quer o G4. Decolou. Decolou. E eu acho que esse momento está favorecendo o Grêmio em todos os sentidos. Né? O Grêmio terá amanhã a volta também dos jogadores que estavam servindo às seleções, né? A seleção brasileira e a seleção argentina, que é o caso do Grêmio, exatamente no momento que está se aproximando, ou seja, o jogo da próxima semana, na quarta-feira, com o Flamengo, que é ao contrário do Flamengo, e os jogadores lesionados também, o Grêmio está recuperando os jogadores lesionados, que foi o caso do Jeromel, já voltou, do próprio Maico, né? Ao contrário do Flamengo, que está perdendo jogadores por lesão exatamente por estar fazendo que o Flamengo jogue as competições, até a Copa do Brasil também jogava as 3 competições com o mesmo time titular. E dentro do sincretismo religioso, que tambor, hein? Bah! Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? Não acredito, mas tem gente então bateram o tambor pro Grêmio no primeiro jogo do Grêmio e Flamengo, porque o Grêmio jogou desfalcado naquele primeiro jogo, Grêmio e Flamengo. Não, mas a partir dali foi derrubando um por um, assim. Sim, mas então antes foi o contrário, então. Mas assim, Cadu, eu tenho um motivo a mais para torcer pelo Flamengo na quarta-feira. Não, só tem um. A mais. Olha aqui, olha, vou te mandar lá para aqueles áudios, não sei o quê. Um motivo a mais, porque eu nunca gostei desse negócio de time B, time alternativo. Todo quem me conhece sabe, para mim tem que jogar sempre os que têm condições. E o Flamengo quebra um paradigma, porque o JJ não poupou ninguém nunca, né? Muito pouco, poupa 1 ou 2. Pois é, mas agora no momento crucial pode ficar sem esses jogadores. Pois é, mas daí o Flamengo o preço pode ser caro. O preço pode ser caro. O preço pode ser caro, né? Ajuda o futebol brasileiro. Porque o Arrascaeta está fora, um jogador que fez artroscopia mesmo. E se, ou seja, que venha ter condições, não vai estar fora de ritmo. O lateral também, da mesma maneira, está fazendo um tratamento convencional, lesão muscular. Vai chegar lá sem ritmo de jogo. O Rafinha agora, que teve essa fratura, né, na maçã do rosto, colocou, inclusive, acho que foi não sei se foi um parafuso. Vai jogar com uma máscara, mas vai jogar. Mas vai jogar com uma máscara, mas o jogador, mesmo jogando com uma máscara, ou seja, com uma semana aí de recuperação, 10 dias, amanhã já vai para treinar. Cadu, mas o jogador vai ter receio. Uma coisa é tu ter desfalque no Brasileirão, que tem 7 desfalques. Que tu pode recuperar. Não, e ele tá com uma gordura, pontos corridos, ele tá com uma gordura boa, o Flamengo. Agora, numa decisão de mata-mata, numa decisão dessa aí, é bem complicado. O que acontece, que é impressionante, é que o Grêmio escapou, né, de certa forma, de ter tido uma derrota, assim. Não, e nem estou falando contra o VAR, mas é que o desempenho foi no detalhe que o Flamengo, talvez por 1 milímetro de um impedimento, ou uma falta, um empurrão, mas o volume de jogo do Flamengo era para ter, no primeiro tempo, feito uma vantagem expressiva. Mas o Grêmio se reinventou, aí que eu vejo o trabalho do Renato, e aí é uma coisa de, depois do intervalo do jogo, as pré-eleções de intervalo, o Grêmio volta melhor, o Renato mexe no Grêmio, ele volta melhor, mas mesmo assim, o que tem feito o Flamengo? Eu não sei que Flamengo vai ser esse com esses desfalques. O Flamengo tem muita vantagem ainda para cima do Grêmio, pelo que vem jogando aí. E o próprio Renato reconhece isso, fala um pouco, tem um pouquinho de tom de ironia, aquele negócio dos milhões, do mas Flamengo. É característica do Renato. Mas ele sabe a condição que tem o Flamengo joga hoje, muito tem o Grêmio. bem com isso aí. Ela diminuiu muito a distância, mas o Flamengo, pelo que tem jogado, está jogando demais, e se tem que dizer, favorito é o Flamengo. Pode se dizer, pelo que está jogando, mas é isso que tu fala, é um jogo, e um jogo tudo pode acontecer. Daqui a pouco é uma noite que tu não tá legal, que não dá certo, que não dá bem, ou seja... E outra coisa que é do Flamengo, joga contra uma mística de pipocar no Maracanã, né? Muitas vezes Libertadores, né? Na hora de dar sempre tem. Carimbar a vaga. É a história do cheirinho, né? O cheirinho do Flamengo. Mas esse time do Flamengo, ele é encantador nesse aspecto, diferente disso, ele é encantador,
que tu vê dentro de campo, assim, a segurança, a confiança que os jogadores têm no muita futebol. gente rodada, né? Tem Não tem muito, oba-oba, todas as posições tem jogadores de qualidade, né? Não tem ninguém rifando bola nem nada. Tanto que no melhor momento do Grêmio, no jogo, o Grêmio poderia ter aberto o placar, parece que o Flamengo se deu conta, muita gente dizendo que estava cansado, dá para ver, porque eu vi pela televisão, eles se olham assim, meio que dizem, opa, para aí, não vamos deixar o Grêmio vir para... Daqui a pouco eles tocam a bola e eles abrem o placar na arena do Grêmio. E depois, algumas mudanças do Renato, aí sim o Grêmio consegue chegar Mas, ao Caco, gol. o Flamengo tem essa característica. Por exemplo, tu observar o jogo, ou seja, o Flamengo, no primeiro tempo, é um time que ataca, é um time que sai e busca o gol. E sempre faz gol no primeiro tempo. Sempre faz gol. Né? E aí depois, sim, aí diminui o ritmo, administra para buscar o contra-ataque e sair, porque aí o time adversário vem tentando o resultado e essa é a característica do Flamengo. O primeiro tempo é para cima do adversário. Agora, esse retorno aí dos jogadores do Grêmio vai ter uma outra postura, até porque eu não acredito, como não acreditava no primeiro jogo aqui, que o Flamengo tem a vantagem 0-0. Eu não acredito que esse jogo fique no 0-0. Muito difícil. O Grêmio vai marcar gol. Não, alguém vai marcar gol. O Grêmio vai marcar gol. Eu não tenho dúvida que o Grêmio vai marcar também. Agora, não sei quantos o Flamengo vai marcar. Não sei. São dois times com característica ofensiva, é muito difícil que fique no 0-0. E o Flamengo dentro de casa, empurrado pela torcida, vai que vai, né? E o Renato deve ter aprendido, como o Caco mesmo falou, ou seja, o Flamengo, nesse primeiro jogo, assim, encheu de jogadores no meio campo. Tomou conta do jogo a partir do meio campo. Tem duas preocupações que eu vejo. Agora, ele vai... A volta do Maicon é fundamental, não sei se ele vai jogar com o Maicon, com o Michel, junto, sei lá, mas que ele vai ter mais jogadores no meio campo que vai ter que ter em relação a esse primeiro, não tenha dúvida nenhuma. Eu vejo três posições assim do Grêmio que me preocupam. O goleiro anda muito inseguro nesses jogos decisivos, de uma hora para outra, tá um pouco inseguro, Paulo Vitor. A lateral direita do Grêmio não está bem, não tem opção hoje, o Galhardo vai muito mal, o Léo Moura não tem perna para segurar um jogo desse nível, qualidade tem muito, mas a idade pesa na velocidade do jogo, e ainda acredito que lá na frente o Grêmio ainda não encontrou o jogador. Uma hora é o André, uma hora às vezes o Tardelli ainda é melhor, mas nem sempre se acerta com o Tardelli. Falta pouco tempo para o jogo, mas que bom que o Luan se recuperou. Eu não sei se não é melhor ainda o Luan jogar se tiver o Jean-Pierre. Porque botar os melhores. E o Luan tem uma sina de ser um cara que se dá sempre muito bem no Maracanã. Se é para puxar a tradição, o Luan já teve grandes jogos no Maracanã, até mesmo com a seleção olímpica. Mas o Tardelli até fala exatamente sobre esse momento dele, sobre a situação dele. Eu estou bem fisicamente. Tive um desgaste muito grande aí nesses últimos jogos, né? Desde o jogo contra o Cruzeiro até o jogo contra o Flamengo. Depois do jogo do Flamengo foi onde eu senti mais o desgaste físico. Eu tive uma conversa com o Renato, com o departamento médico, para dar uma segurada, que eu já estava com a perna um pouco fadigada. Então, mas foi bom ter ficado esses jogos fora, 100% recuperado e pronto para quarta-feira também. Mas o que dá para perceber até hoje já no que diz o Tardelli, bem diferente daquele Tardelli que pensou em sair do Grêmio, né, que queria voltar para a China. Hoje ele está com um discurso bem diferente, né? A conversa com o presidente está confiante, está querendo ser melhor ainda no próximo ano, na próxima temporada. Eu acho que isso aí acrescenta muito, cara. É um jogador muito inteligente, né? O que eu penso é essa questão do Flamengo indo com os jogadores que não estão desfalcando. O Everton Corrêa, que eu saiba, não joga final de semana por cartão amarelo. Mas contra o Grêmio tem o Everton Corrêa... Everton Ribeiro, desculpa. O Everton Ribeiro, né? O Gabigol joga. O Gabigol e o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique. O trio de atacantes vai jogar contra o Grêmio. E eu não sei se não tem que fechar um lado e tentar o outro ser mais fechado, mas daqui a pouco colocar, mas isso não foi treinado. Eu pensei, assim, teoricamente, o David Braz numa lateral, com o Jeromel. Não acredito. Três zagueiros ali fechando uma porta do lado. Ele botou o Jeromel agora nesse jogo contra o Atlético. Para isso é muito ortodoxo. Eu não acredito, eu não acredito. Está se falando da possibilidade do Tassiano também ser lateral. A gente conhece o Renato. Não vai para um jogo decisivo. Não vai arriscar uma improvisação. Senão já teria feito. Com o David Braz, com o Tassiano que nunca jogou.
Né? Ele não vai, você está recuperando, até poupou o Léo Moura, vai para o jogo com o Léo Moura. Eu no mínimo teria treinado isso para ver como é que funcionava, eu botava no jogo. Ele não vai arriscar num jogo decisivo. Daí eu pego a fala do Cássio sobre o Léo Moura, a idade do Léo Moura, daí tu pega Léo Moura e o Maicon, são dois que não vão aguentar o jogo. Daí pro segundo tempo tu já teve. O Galhardo é um a menos. Do jeito que está jogando é um a menos. Então botar um zagueiro a não ser contra aquele goleirinho, né? Mas tu falasse no goleiro do Grêmio, né? Mas não esquece que esse jogo ele vai jogar em casa, né? Maracanã é a casa dele. Pois é, mas eu não sei se não teve um sentimento, alguma coisa, contra o Flamengo, hein, Kleber? Não sei se é uma coisa que... Me pareceu que contra o Flamengo ele teve... Não que ele é flamenguista, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Talvez alguma coisa, querer mostrar mais ainda, teve alguma coisa. Pode ser. Eu não sei. Contra o Palmeiras ele já começou a ficar devendo, né? Falhou nos dois jogos. Ele tá meio batendo roupa, assim, não era. Ele levou um gol do Scarpa. E ele é um bom goleiro. No jogo da Arena, e depois lá o William fez e por detalhe não faz 2-0, né? Mas não adianta, essa hora não adianta a contestação, é o que tem, né? Tem que ir com ele, é o goleiro titular. Mas esse jogo de amanhã, o que significa o Roger? Né? O Roger foi quem mudou a mecânica do Grêmio jogar, deixou de ser aquele Grêmio imortal, suar sangue, para ser esse time hoje que evidentemente que o Renato aperfeiçoou, né? Chegou aos títulos, né? De Copa do Brasil, de Libertadores da América, enfim, né? Mas é o Roger. O vestiário e o brilho de campeão do Renato são os acréscimos que ele coloca em relação ao trabalho do Roger. O Roger é o iniciador desse novo Grêmio aí que está consolidado com o Renato. Mas eu destaco o Roger do Bahia. Esse time do Bahia, se olhar peça por peça, tem ali o Arthur, que eu acho um grande jogador, tem um time médio, né? Que ele está conseguindo fazer. Mas que está em alto nível, né? Mesmo que tenha tropeçado nas últimas rodadas, é um time que está fazendo campanha para chegar na Libertadores. E é isso que o Bahia quer fazer. Mas eu acho que mais ou menos eu acho que não chega Atlético ainda. Paranaense fez. Né? Mesmo interessante a velocidade que ele impôs no time, né? A troca de passes. Eu gosto tem um monte de treinador ali. Eu gosto do Roger como pessoa, acho que ele fez um bom trabalho em todos os times que foi. Sim. No Palmeiras ele montou. Mas ele faz assim, ó. Ele chega num ponto, né? Ele chega num ponto. Eu gostaria que ele startasse mesmo, fosse. Foi no Atlético. Eu gosto dele como cidadão, sabe? O cara gente fina. Mas realmente ele não tem complementado o trabalho. No Grêmio foi assim também. Ele ainda não emplacou como técnico. Apesar que meu querido amigo Romildo Bolzano disse que o Roger, que pediu para sair, a gente sabe que não foi. Né? Ele tinha naquele momento contribuído. O futebol tem a questão do resultado, tem que acumular títulos para consagrar o teu desempenho. Agora, olhando o desempenho do time, o Roger faz. Onde ele passa, tem uma mão dele. No próprio Palmeiras ele arrancou o time bem. Se movimenta de uma forma, aí talvez seja um outro lado, de segurar um grupo. E a questão de direção, às vezes, respaldo. Né? A direção tem que dar respaldo para o treinador até o final. Daqui a pouco perdeu o respaldo com a direção, acaba tudo. O que aconteceu agora com o Odair. Respaldo você tem quando você escolhe o seu banco, o banco certo. É o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, é o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, que você tenha a segurança e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Banrisul, clique, simplifique, Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente, né, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem, e você tem no grupo Zafari, você tem preço e tem qualidade, então passe no Zafari, faça suas compras e você vai ter preço e qualidade. Você está com um problema na sua casa aí, problema hidráulico, problema elétrico, está pensando em mudar alguma coisa, está pensando em reformar, está pensando em pintar a sua casa, está pensando em reformar. Bom, aí o caminho é o Ferragem Lampião. Lá você tem todo o material que você precisar, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. Olha, para você ter uma ideia, são mais de 1000 condomínios credenciados lá na Ferragem Lampião. Deu um problema hidráulico, deu um problema elétrico, seja o que for, então você aciona a Ferragem Lampião e você resolve o seu problema através da Ferragem Lampião. Tem televendas, tem teleentrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, o código de área 33400899, o WhatsApp também, 51, o código de área 991800162, fica na Rua Alberto Silva 85, aqui em Porto Alegre.
bem pertinho ali da Assis Brasil. Meu amigo Gilberto do Eber, gremistão, mas um gremista muito chato, mas tá na audiência. Dá um abraço, Gilbertinho. Falando de Gilberto também, o Gilberto e o João Carlos lá, né, sempre com a equipe à sua disposição, lá na Ferragem Lampião. Todas as facilidades que ela lhe oferece, estacionamento da porta, então você tem todas as facilidades lá na Ferragem Lampião. O próprio slogan, a frase da Lampião já diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Lá na Lampião você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, que você imagina. Afinal, são mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz bem o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida dando voz aqui aos nossos internautas, né? E também tanto pelo WhatsApp quanto pela nossa live aqui do Facebook. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Kleber Grabowska, Maurício Vicaco da Moto. Os canais 24, 524, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, as plataformas digitais, de qualquer uma delas, você nos assiste em qualquer lugar do mundo. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos. Você só acessar as redes sociais da Ciência, pelo Instagram ou pelo Facebook. E você aí confere os diversos procedimentos aí que a Ciência, Estética e Saúde lhe oferece. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí querendo, pela Copinha, garantir vaga na Copa do Brasil, quase bateu na Série B. Falando de Série B, o Brasil perdeu... São José contratou o Leocídio da Lastra. O Leocídio da Lastra. Vai ser técnico do Sub-20, vai comandar o time. O Brasil perdeu 1-0 para o Paraná, encerrou a série de 4 jogos de invencibilidade, mas foi uma rodada proveitosa para o Brasil, porque não mexeu na posição e não mexeu na diferença. Continua em 11º com 7 pontos de vantagem sobre as outras. Vamos lá, Cristiano Rocha. Cadu, manda um abraço. Cristiano Rocha, manda um abraço para minha esposa Franciele de Oliveira. Bom, se é Oliveira não precisa dizer mais nada, né? Que não perde o programa. Então, Franciele, um abraço. O Luciano Carlos, boa noite, Cadu, ilustre debatedores, aí toda a galera, parabéns ao Dois Toques. Olha aqui o Fernando, Ribas Fernando, grande Cadu, lá de Pelotas, hein? Forte abraço da equipe do GR Vida de Pelotas, parabéns pela transmissão do futsal no úlimo sábado. RDFC e toda a equipe, parabéns. Realmente foi uma grande transmissão, a narração do Paulo Brito aí. Vamos mais algumas aqui. José Aveline, grande Cadu, forte abraço. Diz ele, diz assim, olha, bancada de peso essa aí, bancada de categoria essa do Dois Toques. Parabéns a todos, especialmente ao Kleber Grabowska, junto com o Banhaga, escreveram um livro dos 100 anos da Federação. É verdade, né? Já está em pré-venda. Concordo com a Avelino pelos meus ilustres colegas de debate aqui. Ponto final, é isso? Estamos encerrando? Pois é, passou rápido aí, como sempre, nosso Dois Toques. Bom, mas como sempre a gente sai daqui e vai para o Barranco, o restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Hoje é terça, então terça, quarta e quinta aos domingos tem aquela promoção no Barranquinho, então o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Semana passada tivemos o lançamento do Ceará 2.0, olha, um espetáculo carro e com todas as facilidades lá na Kia São Motos. Agora só uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para o teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, aí é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante e fundamental é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Cruzando as Conversas, com a apresentação de Guilherme Macalossi. À meia-noite, na virada, tem Joias na TV com Rossana Ross. Que eu digo, não tem época, não tem data, não tem momento, né? Todos são para que você dê de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha. Então acompanhe Joias na TV. À 1 da madrugada vem a reprise do nosso Dois Toques, é como diz o Darcy Filho. Aí vem as Joias do Cadu. Às 2, logo depois, vem os guris do Rogério virando o jogo e toda a programação da nossa RDC TV. Todos vocês, um grande final de noite, continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.